Fala galera, mais uma vez aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante para as empresas. Acho que vale muito para as empresas de cobrança, mas para empresas em geral. É um exemplo que acontece aqui com a gente e eu vou contar. Eu vou falar sobre o BPO financeiro, uma solução muito interessante para você, empresário, focar naquilo que te interessa, no seu negócio. Vamos falar disso hoje, mas antes, roda a vinheta. Muito bom. Bom, como eu falei, a gente vai falar hoje sobre um assunto interessante sobre BPO financeiro. Mas antes, queria lembrar você que está aqui comigo, já curte o canal, compartilha esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve lá no canal. Toda terça e quinta tem vídeo novo por aqui. Queria falar também aqui da Universidade Tabelando, seu Netflix da cobrança, muitos cursos lá, aonde você pode acessar através da nossa plataforma, fazer cursos quando você puder, quiser. Cada aula lá tem de 9 a 22 minutos no máximo, você pode intercalar no seu dia a dia, com uma mensalidade que cabe no seu bolso e no bolso da tua empresa. Então, se você está interessado, fala aí com o seu gestor, apresenta para ele, porque é uma solução muito boa para ter o crescimento dentro da área de cobrança e o crescimento da sua equipe. Muito bom. Então, como eu falei, vamos falar sobre BPO financeiro e hoje, para isso, eu chamei o Manuel Franco, que é inclusive o nosso parceiro, faz o nosso BPO aqui na Tabelando. Manuel, prazer aí receber você aqui. Cara, queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse da Verte e a gente vai batendo papo aqui. Bom dia, Tamilin. Tudo bem? Tudo Tudo em paz e tranquilo? você? Graças a Tudo Deus. ótimo. Graças a Deus, tudo bem. Pois é, obrigado pelo convite aí para participar desse canal, um canal que a gente acompanha, a gente é parceiro há bastante tempo já. Isso E é um aí. privilégio estar aí, poder compartilhar um conteúdo, trocar algumas ideias aí, para nós também é sempre importante. Que Bom, legal. sobre a Vert Assessoria, então, a gente atua aí desde 2012, quase 13 anos no mercado, e gerando soluções para as empresas na área financeira e administrativa. Então, nós temos parte de cobranças, BPO financeiro e a parte de crédito também para as empresas, né? Nós estamos aqui no Rio Grande Legal. do Sul, né? Atuamos a nível nacional, né? E também conhecemos o canal aí, o trabalho do Tambellini há alguns anos já. Nós somos clientes de um patrocinador, inclusive, que é a Assertiva, né? E Legal. num dos treinamentos e tal que teve, a gente conheceu o canal e os cursos, e aí desde então, a alguma data, a gente vem acompanhando esse conteúdo todo aí que nos auxilia muito. Que legal. Ô, Manuel, e assim, me surgiu até uma dúvida aqui. O que veio primeiro? Quando a Vert nasceu, nasceu como? Nasceu como uma empresa de cobrança, como um BPO? Como é que foi isso? Foi, na verdade, uma junção, assim, né, de acontecimentos. Ela começou com a parte de crédito, né, empresa simples de crédito e factoring, por um lado. E por outro lado, né, nós tínhamos um outro sócio, um conhecido, que iniciou a parte de cobranças, né? E aí, depois de pouco tempo, a gente já viu as sinergias, né, entre a cobrança e a parte de crédito, e nós fizemos essa junção das empresas, e desde então a gente atua em conjunto. O BPO a gente tem atuado aí há uns 2 anos, né, atuando, atendendo as empresas, e, e surgiu nesse formato, mas sempre a gente buscando criar novas soluções, novos produtos para atender o nosso cliente, né? E o BPO financeiro foi um desses serviços assim que a gente
tem atendido cada vez mais as empresas aí nessa assessoria. Que legal. E assim, a gente teve uma aula recentemente lá para o grupo do G360, que o Gui falou sobre modelo de negócio, né? E aí é um grande exemplo, a Vert, que é uma empresa que nasceu com crédito e cobrança e depois expandiu suas atividades. Olha aí, galera, é uma oportunidade sem dúvida. Mas hoje o nosso foco aqui, então, a Vert, ela é uma assessoria de cobrança, uma empresa que pode prover soluções de análise de crédito e também o BPO financeiro. No final, a gente vai deixar aí na descrição do vídeo todos os contatos, site da Vert, LinkedIn do Manuel, para que vocês que tenham interesse aí entrem em contato com ele. Manuel, eu queria contar rapidamente aqui, né? Você, como eu disse aqui na introdução, a Vert é o nosso BPO financeiro. Eu vou te perguntar uma coisa básica, mas antes eu vou falar o seguinte. Hoje, a gente não vive mais sem a Vert, porque a ideia aqui do título do vídeo, inclusive, né? Você tem que focar no teu negócio. E, cara, é óbvio, você vai ter, como a gente tem aqui, a gestão do processo como um todo, que a Vert vai possibilitar. A gente tem a autonomia da gente liberar as transações financeiras, mas todo o resto é feito pela VET. Isso alivia muito o empresariado em geral. Mas eu vou falar mais um pouquinho, o próprio Manuel vai falar disso. Queria começar com uma pergunta básica aí, para quem ainda nunca ouviu falar disso. O que é um BPO financeiro? Né? Quais as tarefas ele realmente tira das costas do empreendedor, como eu comentei aqui no caso da gente? Exatamente. A gente tem o BPO, vem da sigla em inglês Business Process Outsourcing, né? Que significa a terceirização do financeiro, né? Dessa parte dessa gestão. Então, ela vai desde tarefas básicas, né? Como agendamentos de contas a pagar, de contas a receber, até a gente vai evoluindo as questões mais estratégicas da empresa, que a gente consegue detectar e auxiliar o empresário no diagnóstico do que está acontecendo, né? Então, primeiro, o básico, né, que se terceiriza, a gente vai organizando, por exemplo, vem chegando as contas e a gente vai separando e organizando elas, cada uma no seu vencimento, né, os valores e provisionando. Contas a receber da mesma forma. Então, a gente cria um canal de comunicação, comunica com os próprios responsáveis pela empresa, por nos passar esses pagamentos e recebimentos futuros, né? E também comunicamos que é interessante com a contabilidade. Hoje a gente sabe, né, a burocracia, a parte burocrática, a parte de tributação, hoje ela é pesada, ela consome muito tempo nosso, e aí a gente comunica com a contabilidade, liberando o empresário, né, dessas funções, dessa tarefa, de mandar o que a contabilidade está pedindo, a gente faz esse envio, receber, por exemplo, quando a contabilidade manda os impostos para pagar, manda a folha de pagamentos, né, tudo isso a gente vai organizando, e inclusive, às vezes pode acontecer de a contabilidade atrasar, ou esquecer, ou caiu em outro canal aquela guia. A gente já vai estar esperando por aquela guia naquele dia. Se não chegar a tempo, né, um dia antes, uma semana antes, a gente já vai cobrar a contabilidade. Então, com certeza, a gente tira um enorme peso das costas aí do empresário, né, do empreendedor brasileiro. Eu sempre digo que, hoje em dia, né, a gente sabe que a maior parte das empresas brasileiras, mais de 90%, 95% das empresas brasileiras são de pequeno e médio porte. Essas são as empresas que mais podem se beneficiar de contratar um BPO financeiro, né? Para elas poderem, às vezes são empresas que têm um ou dois funcionários só, e que o dono ele é o principal protagonista, né? Então ele pode deixar essa parte operacional para a Vert cuidar, né? E ainda assim a gente tem, como a gente tem experiência, né? A minha formação é na parte de economia, né? Então a gente pode contribuir em outras coisas também, que são relatórios empresariais no final de cada mês, que pode nos dar uma direção
né, correta, se o negócio está indo bem, o que a gente pode fazer para melhorar financeiramente. Muito bom. Ô, Manuel, e o que você percebe, né, em uma empresa que inicia com os serviços de vocês? Tem ainda muita resistência, né, sobre, cara, eu não vou abrir meu financeiro. Como eu disse, né, a gente tem um processo aqui que o Manuel faz todo o processo, a Vert faz todo o processo, no final, a autorização de pagamento passa, por exemplo, por mim. Então, o Manuel não paga nada sem o meu conhecimento e sem o meu aval. Mas pode ser que tenha ainda uma resistência do cara falar, cara, mas esse cara não vai olhar o meu contas a receber, meu contas a pagar, enfim. Como é que você percebe isso? Eu vejo que por ser uma novidade, a gente acredita que sim, tem mesmo um pouco de resistência, mas até o momento que a empresa ela entende e conhece que existe esse processo, que isso pode ser terceirizado. Hoje, por exemplo, essas milhares de empresas, né, milhões de empresas que atuam, todas elas têm um contador, um escritório de contabilidade que é fora da empresa, né? Então, por si Perfeito. só, o contador ele gera a declaração de imposto de renda, apura os tributos, a empresa manda os extratos. Então, eu gosto de comparar muito com isso, né? Então, mas o contador, a figura do contador, a gente já está mais acostumado, né? E quando a gente explica os benefícios, por exemplo, do BPO, né? Como a economia, hoje é muito mais em conta você contratar o serviço da Vert, nosso trabalho, do que ter um analista, né, ou um assistente financeiro, né? Financeiramente já tem uma vantagem, né? Então, mas a gente acha importante ressaltar que à medida que cresce esse serviço, que quem está buscando uma empresa para terceirizar o financeiro, fazer o BPO, que busque indicação, referências, né, da idoneidade da empresa, né, para de fato ter um bom serviço, né, e não ter essas dúvidas, né, esses problemas, né. Legal. Ô, Manuel, e assim, eu entendo que esse processo serve para todo mundo, mas tem alguma empresa assim que é mais indicado o BPO financeiro? Existe um momento ideal para contratar esse serviço? O que você me diz aí com base na tua experiência? O que eu vejo assim é que empresas de pequeno e médio porte são as principais empresas que tenha esse perfil para contratação de BPO financeiro. Principalmente Perfeito. aquelas empresas em que tem poucos trabalhadores, por exemplo, né, o sócio e mais alguns funcionários, né, onde o sócio ele tem um papel importante de fazer várias coisas, como é na maioria das empresas brasileiras, né? O sócio ele compra, ele paga a conta, vende, faz a logística, enfim, toda a estratégia é com ele mesmo, né? Então, nesse perfil aí, a gente vê uma grande oportunidade para as empresas contratarem, principalmente as empresas iniciantes, ou aquelas que estão em uma fase, no momento mais difícil de recuperação e buscam o serviço de BPO não só para tirar aquela parte operacional de dentro da sua estrutura, mas também que buscam uma orientação do que está dando errado, né? E a maioria dessas empresas, a menos que o sócio goste de algumas ferramentas de Excel ou goste de financeiro, a maioria delas não consegue no final do mês saber se a empresa deu lucro ou não. Então, isso é bastante comum, né? É algo básico e a gente vê que isso não acontece, né? Então, é indicado para esse perfil de empresa, né? Empresas, aí nesse caso, familiares, onde o casal, às vezes, está envolvido na operação, né? Então, as duas pessoas, a empresa depende daquelas duas pessoas. Outros segmentos que a gente atua também, como clínicas, né, onde os profissionais, com médicos, atuam, né, atendendo seus pacientes, enfim, né, então isso descomplica a gestão financeira desses estabelecimentos, escritórios de engenharia, arquitetura, escritórios de advocacia, empresas de consultoria. Então, esse é um perfil que a gente vê que tem
demandado bastante o BPO financeiro. Um espaço para nossos patrocinadores. Queria hoje dar destaque para a Renove. Transformamos desafios em soluções ágeis e impulsionando o resultado com inovação e compromisso. Essa é a Renove, uma grande empresa de cobrança. Legal. E aí eu queria também acrescentar uma questão aqui, que é, além do Manuel fazer toda a gestão do contas a receber, do contas a pagar, faz a cobrança, inclusive, né, dos clientes que atrasam, tudo isso, ele também dá um apoio de investimentos. A gente hoje aqui na Tabelando, a gente tem aí um fluxo de caixa, graças a Deus, já bem estruturado, e aí no final do mês a gente decide, vamos fazer uma aplicação. Até porque isso é importantíssimo, não é só para aplicar para ganhar dinheiro, não, é para você criar um fundo de caixa, né, Manuel? Que muitas vezes as empresas acabam não tendo dinheiro nem para pegar um mês aí que deu errado, de repente, eu falo para o meu sócio aqui, para o Gui, cara, eu quero ter pelo menos umas 6 folhas de pagamento lá no nosso fundo de caixa, porque, cara, se amanhã der uma porcaria, e não é na empresa, cara, a própria pandemia foi um negócio que eu me lembro que a GoOn, na época, era uma consultoria, e a gente acabou de ser adquirido pela Faico. Eu fico pensando, se não tivéssemos sido adquirido pela Faico, cara, o problema ia ser imenso. A gente tinha um fundo de caixa também, mas, cara, isso é importantíssimo. Então, se você vive tanto na pessoa física quanto na PJ, né? Só com o dinheiro do mês, cara, cria um processinho para guardar que seja 100, 200, 50 reais, que for o caso, para você ter um fundo de reserva sempre. Exatamente. Isso é algo que me inspira bastante como economista também, além da parte de comércio internacional que a gente atua, mas na parte de finanças pessoais e das finanças empresariais. Então, o principal bom, para o empreendedor, né? Saber se está dando resultado. Ok, eu sei quanto está dando resultado. Separar as contas da pessoa física, né? Não pagar boleto da pessoa física com o dinheiro da conta do CNPJ. Misturar, você vai tirar justamente essa visão de se a empresa está realmente dando o resultado esperado ou não. Pode ser que ela esteja dando mais resultado que você espera, mas você não enxerga. Você acha que não está dando, mas quando a pessoa física às vezes está consumindo esse recurso. Aí estabeleceu isso, você pode estabelecer um valor fixo mensal, mais um variável que os sócios vão retirar daquela empresa. Então, você organiza, você já pode contar com aquilo. Tendo essa previsibilidade, você pode também prever, bom, se eu sei quanto essa empresa dá de retorno, eu vou deixar parte como reserva de emergência para os trabalhos que nos próximos meses ou qualquer imprevisto que possa acontecer, e eles acontecem, eles sempre vão acontecer, né? A gente sabe, ou algum concorrente, ou alguma questão tributária, alguma questão trabalhista, alguma questão jurídica. A gente tem tantas coisas que podem e normalmente acontecem com o empreendedor, principalmente quando o momento não é bom, né? Então a gente começa a separar uma parte para criar uma reserva de emergência, assim como na pessoa física, né? Onde a gente vai, como você falou, não é para ganhar dinheiro, né? Tio Patinhas, não, é para se proteger, para que a gente possa manter a saúde financeira da empresa por um longo tempo, né? E aí fazer com que ela tenha capacidade de atravessar por uma crise, né? Seja ela da economia ou interna mesmo, e seguir, né? Então, isso é muito, muito importante, essa análise também, e aí, obviamente, a gente vai orientar a questão de investimento, como você falou. Qual é o investimento mais adequado para a minha empresa, para o meu perfil, né? Quanto eu preciso investir todo mês, né? E a gente vai criando metas, alvos, né? Para fazer essa gestão do investimento também. Muito legal. E aí eu queria dizer aí para você, todos que estão aqui assistindo a gente, esse negócio de misturar conta pessoa física, pessoa jurídica, é a coisa mais comum. Eu me lembro que antes da Vert, antes da gente efetivamente ter uma empresa estruturada como é hoje a Tabelando,
Cara, era uma bagunça. Minhas contas pessoal, eu pagava, recebia coisa de trabalho da empresa na conta de pessoa física, pagava coisa com a conta de pessoa jurídica, enfim, era uma zona. E isso aí acho que é natural, toda empresa acaba passando por isso. Mas hoje aqui, esse processo, cara, é redondinho de tal forma que não tem erro. Cara, se tem uma questão, precisei de uma retirada, primeiro vou perguntar, Manuel, como é que tá as entradas e saídas, como é que tá o fluxo de caixa, sobra dinheiro? Porque, cara, a gente tem que ter um processo que não é de tiro dinheiro a hora que eu quero, né? Enfim, então acho que o BPO financeiro acaba sendo o teu gestor do teu negócio. E isso é muito importante, cara. E para a gente aqui, Isso, como eu disse, é uma situação que a gente não vive mais sem. que Ô, bom. Manuel, e qual a dica final que você daria para empresários que ainda estão tentando fazer gestão financeira sozinhos? Bom, primeiro, assim, a gente entende que depende do perfil, né? Aí essa resposta aí depende. O perfil de empresários, como eu te falei, tem empresários que gostam de fazer controles, que são organizados, né? E podem seguir, em alguns casos, fazendo os controles e as tarefas financeiras, né? Quem tem essa habilidade naturalmente, às vezes trabalhou num setor, trabalhou num banco, já trabalhou numa outra atividade e foi empreender. Mas a maioria não tem essa habilidade, né? Tem essas dificuldades. Então, a nossa sugestão sempre é que a empresa possa delegar essas tarefas, né, para especialistas, porque além de economizar, como a gente falou, né, você vai ter um especialista cuidando dessa parte operacional. E a gente tem processos bem estabelecidos, bem definidos. Então, contratando isso, a sua empresa já vai poder acessar esse serviço de alta qualidade com um custo reduzido, que é feito por Legal. especialistas, né? A gente E fornece, você, por exemplo, pode falar. é isso que eu ia te perguntar, você fornece uma ferramenta de gestão financeira, né? Conta um pouco disso. Exatamente. Já vem incluso, né, por dois motivos. Primeiro, porque ela realmente organiza as finanças do nosso cliente, essa parte da empresa, e o cliente mesmo ele pode acessar, pode visualizar o que tem para pagar, o que foi pago, né? Ah, e também porque é uma forma de um processo da gente poder se organizar e atender a vários clientes, né, no mesmo modelo, no Claro, mesmo processo, de forma perfeito. organizada. Então, dentro do nosso custo, né, do nosso trabalho, do investimento na Vert, né, a gente vai oferecer junto essa ferramenta, né, que é uma ferramenta que hoje ela está no topo da questão tecnológica, né? Ele já conecta com o banco, traz o lançamento do banco para a gente conciliar. Então, você não precisa ir lançar todos os movimentos, todas as despesas e tarifas para saber e colocar aquilo no final, num bolo de despesas do mês. Isso já é mais automatizado e não escapa nenhuma despesa. Então, isso é muito bom, né, da gente conseguir. O empreendedor, normalmente, ele faz isso por uma planilha de Excel, se ele conhece, né? Muitos não conseguem, não conhecem, né? Então, são controles, às vezes, que ele mesmo cria, que são demorados, vão tomar e sugar um tempo enorme, né? Então, a gente fala, se essa empresa ela quiser avançar e permanecer fazendo o financeiro, né? Precisa investir em tecnologia, em ferramentas, né? Um bom sistema, um bom software, né? A gente recomenda também uma coisa que a gente faz, né? É a organização semanal dos pagamentos. Né? Então, por exemplo, a gente vê muito empreendedor que ele começa o dia de manhã e ele vai ver o que tem para pagar e ver se tem alguma coisa para receber e se tem saldo em caixa. E aí, aquele dia, às vezes, gera um transtorno, porque se ele vê que ele falta um boleto que ele não recebeu, ou falta um dinheiro que faltou. Como é que ele vai fazer para pagar aquilo? E ele sai correndo, sai fazendo promoção, às vezes, no dia, na loja ou no seu empreendimento, para pagar as contas daquele dia. Então, gera muito Não dá para ser transtorno, assim, né? Não dá para ser apreensão assim.
Não dá. E aí a gente sugere e procede dessa maneira, olhando sempre a próxima semana, já programando, né? Inclusive a gente tem o hábito, né? A gente organiza com a recorrência de pagamentos. Então, a gente faz uma análise, um diagnóstico da empresa e verifica quais são as despesas recorrentes que tem todos os meses, né? Contabilidade, o aluguel, o imposto, né, a tarifa bancária, o cartão, né, os fornecedores, a folha de pagamentos, e a gente já deixa tudo programado naquelas datas. Então, a gente, se quiser, por exemplo, fazer um levantamento de qual é o tanto de despesas e de recebimentos que eu vou ter até o final do ano, a gente consegue visualizar e demonstrar para o cliente, né? Muito legal. Então, essa programação ela é fundamental para a gente ter noção de pagamentos e recebimentos. Muito bom. E como eu falei, né, isso aí possibilita para que você, empresário, foque no teu negócio. E aí o financeiro está o Manuel focando. Muito bom. Manuel, queria te agradecer, acho que fantástico isso, né? Às vezes o empresário está achando lá, pô, cara, como é que eu. Que saco! Eu tinha essa percepção, que saco cuidar desse negócio. Tanto que hoje eu faço só, eu aperto o botão lá, autorizo o pagamento, vejo o que é e autorizo e pronto. Claro, a gente tem a conversa de gestão, né? Mas, cara, o dia a dia isso cansa, isso não é foco do empresário. Ah, eu gosto de trabalhar meu financeiro. Cara, mas se liberta disso para focar mais no teu negócio. Então, a Vert é uma grande solução, uma equipe muito qualificada. Cara, dificílimo eu ter problema de ser atendido, de ter alguma solução completa aqui. Muito bom. Manuel, queria te agradecer mais uma vez aqui e, cara, deixar os seus contatos aí na descrição do vídeo. Qualquer necessidade, a galera procura você. Ótimo, muito obrigado aí, um prazer aí conversar contigo. A gente sabe que você sabe que pode contar conosco sempre, né? Sem Inclusive dúvida. nessa parte estratégica também que a gente atua aí, a gente faz a parte de cobranças também, né? Faz os lembretes dos vencimentos para os clientes, né? Então, prazer aí conversar e poder contribuir com o seu canal e com as empresas que estão assistindo aí. A gente vai deixar os contatos aí abaixo e fica à disposição para fazer gratuitamente aí um diagnóstico das Opa, empresas aí, que tiverem interessadas aí em que conhecer legal. como é que faz. Então, quem assistiu o vídeo aqui, quiser um diagnóstico gratuito lá do Manuel, hein? Vamos lá. Excelente. Manuel, obrigado. Fica comigo aqui quando eu parar a gravação, que eu estou fazendo uma metodologia nova aqui, então eu preciso que todo mundo fique aqui. Beleza? Galera, se você ainda não curtiu, está comigo até agora, curte o canal, compartilha e comenta esse vídeo. Um grande abraço, galera, e até a próxima.